É isso aí, rapaziada. Hoje o Triceratops Show está muito especial. Estamos dando um cumprimento ao programa anterior que a gente fez, o número 73, desvendando aí o mundo de Felix Kubin, um artista que a gente gosta bastante, e na última semana entramos de cabeça no mundo dele. No meio desse processo de gravar esse episódio, né, a gente fez duas audácias, né? A primeira foi mandar uma mensagem pro Paulo Beto, perguntando se ele topava fazer alguns comentários sobre quem era Felix Kubin, né, o contato que ele já teve. Eu sabia que ele já tinha essa história com o Felix Kubin. E a segunda audácia foi mandar uma mensagem pro próprio Felix Kubin, pra ver se ele topava dar um alô pro programa, né? Cara, qual que é a nossa maior surpresa, né, Edu? Eles aceitaram, né? E a gente já tinha gravado o programa, a gente não tava contando com isso, porque a gente sempre conta com não, né? A gente nunca... a gente nunca chegou na parte do sim, daí depois que a galera falou, não, a gente topa, falei, puta merda, o que a gente faz, né, Edu? Já tava pronto o programa, a gente conseguiu colocar o comentário do Paulo Beto, só que o Felix Kubin, né, ele gentilmente mandou um áudio muito extenso pra gente, né? Um áudio excelente que acho que na verdade resume bem tudo que a gente tentou falar, né? Falar no nosso programa e não conseguimos tão bem como ele próprio faria, né? Então a gente ficou naquela dúvida. Se a gente colocar os comentários do Felix Kubin nesse programa, vai ficar muito longo e também vai acabar. Nosso comentário vai começar a parecer redundante, né? Vai começar a soar como, sei lá, uma coisa que nem precisava ter, porque o cara por si só já disse tudo. Falando, não, mas já que a gente fez todo o trabalho de gravar, tal, é um programa que tem essa ideia de fazer uma introdução, então pode ser que seja através da nossa linguagem, talvez a galera consiga sacar um pouco mais o que é o trampo do cara. Vamos fazer assim, né? Vamos dividir, fazer uma parte 1 e parte 2, e é isso que a gente fez. A gente vai fazer agora a parte 2, que é as próprias palavras de Felix Kubin falando sobre o seu trabalho, né, Edu? Exatamente, então a gente conseguiu fazer uma entrevista com o Felix Kubin. Então ele mandou as respostas em inglês. Para quem entende inglês, a gente vai fazer a metade final do episódio é a entrevista em inglês, então a gente coloca nas show notes lá se você quiser ver direto em inglês lá, ou não, continua com a gente que a gente vai fazer o voice over do Luiz em português. Então bora de entrevista, Luiz? Bora de entrevista, gente. Olá, Sr. Kubin, estamos muito felizes em tê-lo para essa entrevista. O senhor pode fazer um pequeno resumo do que o senhor faz? Ahoy, as we say. Ahoy! Como dizemos em Hamburgo, que é a cidade de onde eu venho. Eu sou um compositor, curador, autor, também escrevo e produzo peças de rádio e também sou um artista multimídia. Ok, o senhor pode contar como foi o seu começo na música? Estou feliz em dar algumas informações sobre o que eu tenho feito, que é na verdade não muito fácil, porque eu comecei bem cedo, como um adolescente 40 anos atrás. Tudo isso começou quando ganhei um sintetizador Korg MS-20 aos 11 anos de idade. Ninguém que eu conhecia sabia o que era um sintetizador, então eu tive que ensinar eu mesmo como funcionava. Isso mudou completamente minha vida. Eu estava na maior parte do tempo na sala de estar dos meus pais, de fone de ouvidos, e comecei a compor minha música. Naquela época estava acontecendo a explosão do underground e a cultura de selos independentes, especialmente o chamado cultura do home recording, onde as pessoas gravavam as próprias músicas em máquinas de cassete de 4 trilhas. E foi isso que eu fiz. Como o senhor saiu dessa cultura de home recording e conseguiu atingir uma audiência maior? I started recording my own music and by accident Eu comecei a gravar minha própria música e por acidente acabou caindo nas mãos de um dono de um selo underground muito importante chamado Alfred Hisberg. Ele tinha um selo Zick-Zack que também lançou discos seminais de bandas como Einstürzende Neubauten, Tolle Dich Doris, Holger Hiller, Polish Bull e muitas outras bandas. Naquela época, meu amigo e eu tínhamos um duo chamado Egocentrischen Zwei
E Alfred Hilsberg nos deu a oportunidade de fazer alguns shows, a maioria em festivais punks e de new wave. E esse foi o começo pra mim. Eu compus muitas músicas, acho que eu fiz por volta de 50 músicas com minha máquina de 4 trilhas. Naquela época não havia nada lançado por nós, mas 25 anos depois, quando eu consegui muquear algumas dessas músicas numa mixtape para alguns amigos na França, eles me perguntaram que tipo de música é essa? E eu respondi, bem, são as coisas que eu fiz quando eu era mais novo. Eles decidiram que queriam ouvir mais, então eles publicaram sob o nome de The Teenage Tapes of Felix Kubin. Isso virou um grande sucesso, ou pelo menos foi uma novidade no mundo da música alternativa. Tocou bastante no WFMU em Nova York e teve um bom review na revista The Wire, dentre outros. Ou seja, minha música adolescente foi descoberta 25 anos depois. No meio tempo, eu comecei a fazer música noise com a minha banda Clang Krieg com outro cara e pesquisei muito sobre a música eletroacústica, industrial e pós-industrial, e nós fizemos vários CDs na época. About electroacoustic music, about industrial and post-industrial music, and we put out quite a bunch of CDs at that time. E depois, quando que o senhor assumiu a alcunha de Felix Kubin? By the end of the 90s, Pelos finais dos anos 90, eu conheci uma cineasta polonesa que também virou minha parceira amorosa, Mariola Brajłowska, e eu fiz músicas para os seus filmes animados. Essas trilhas voltaram para a música pop que eu fiz no começo dos anos 80. Algumas dessas músicas foram lançadas no álbum Filme Music, e esse foi o meu primeiro álbum lançado sob o nome de Felix Kubin. E desde então, tenho lançado muitos álbuns de todos os tipos de música, do experimental ao Skeleton Club Music, uma música de clube mais abstrata. Mas basicamente eu tenho desenvolvido minhas habilidades para peças de rádio que eu produzo para a rádio alemã. Aqui eu faço o que realmente quero. Já fiz histórias de ficção científica, também fiz uma peça de rádio só sobre microfones, experimentos com microfones que queimei e submergi em água enquanto estavam gravando, coisas desse tipo. Também virei curador para um festival que fundei com 2 amigos em 2018, um festival em Hamburgo chamado Papiripa, que ficou na fronteira entre a música e a arte. Também compus músicas para compositores contemporâneos, orquestras de câmara, até orquestras maiores, e também com instrumentos eletrônicos misturados com acústicos. Um exemplo disso é o disco Echo House, onde todos os músicos que participaram foram colocados em salas de sons diferentes, conectados apenas pelos fones de ouvido. Em off, nós estávamos falando dos seus trabalhos que têm um toque humorístico. Você poderia falar um pouco mais deles? Também fiz alguns discos mais zoeira, alguns conceituais como Cough and Sneeze, Spread Diseases, Tossidas e Espirros Espalhar Doenças. Aliás, esse é um disco que veio numa edição pequena de 93 discos prensados à mão e contém só espirros de amigos meus. É um disco bastante musical e também muito bom no inverno, quando todo mundo pega resfriado. E o seu último trabalho, Der Tanzala? O disco mais novo que eu fiz se chama Der Tanzler. É um disco baseado numa música de performance que eu criei em 2003 para o coreógrafo, pioneiro e artista cibernético Rudolf van Label, que inventou o sistema de notação para movimentos. Sim, como uma notação gráfica para movimentos que ainda é usado por astronautas hoje em dia, porque é independente da gravidade. Esse disco eu fiz para o uso de cravo, metais, sequências eletrônicas e percussão, incluindo percussão sonora como marimba e glockenspiel. O que o senhor planeja fazer no futuro? O que eu farei no futuro? Estou planejando no momento gravar um álbum solo depois dos meus últimos álbuns de synthpop, Matt Givandalk e Sans Plutona. Quero gravar um álbum novo no outono ou inverno europeu deste ano. Então deve ser lançado pelo selo Bong Joe Records, um bom selo de Geneva, na Suíça, que será lançado no ano que vem. Eu também gostaria de compor mais sons para arquitetura. Eu trabalho junto com um artista de vídeo lá chamado Josephine Bottiger e produzimos obras de instalação para instalações audiovisuais em edifícios industriais abandonados.
Eu tenho muito interesse em edifícios brutalistas e já compus algumas músicas para isso, e também alguns filmes que já são projetados nesses edifícios. É esse o plano que eu tenho. Eu gostaria de fazer uma turnê mundial em 6 ou 5 edifícios brutalistas pelo mundo inteiro e produzir algumas trilhas para esses prédios. Minha nova peça de rádio, que você pode ouvir online, está em inglês, o que é uma grande exceção para as rádios alemãs. Esta peça é baseada em poesia falada, spoken poetry, que fiz em 2022, enquanto eu morava em Vila Aurora, em Los Angeles. Lá eu gravei poetas de Los Angeles e São Francisco, depois fiz uma colagem com seus poemas e adicionei novas músicas nisso, o que acabou se tornando uma peça. É chamada Flow Poetry Beyond Baroque and Words, poesia fluida além do barroco e palavras. Você deve achar um link nas show notes. É isso. Muito obrigado e espero ver vocês todos em breve, talvez quando eu retornar no Brasil e tocar alguns concertos, quem sabe em um dos seus edifícios brutalistas? Tchau, tchau! Ok, muito obrigado pelo seu tempo, Sr. Felix. Esperamos te ver novamente no Brasil. Ok, pessoal, então, como prometido, essa é a entrevista puramente em inglês. Então, se você quiser treinar o inglês aí, seja bem-vindo ao Duolingo. Hi, Mr. Kubin. We're so happy to have you here for this interview. First of all, can you do a brief overview of what you do? Ahoy, as we say in Hamburg, that's the city where I come from. My name is Felix Kubin. I'm a composer, curator, author. I write radio plays and I produce them myself. And I'm also a media artist. Can you tell us about how you started doing music? I started very early as a teenager, 40 years ago, or even longer. And this all started when I got a Korg MS-20 synthesizer. And I was 11. Nobody knew what a synthesizer was around me, so I had to teach myself and learn and understand how it works. This has completely changed my life. I was only in the living room of my parents, mostly under headphones, and started to compose my own music with it. At that time, it was just the explosion of the underground and independent label culture, and especially the so-called home recording culture, where people would just start to record their own music on 4-track audio cassette machines. That's what I did. Okay, so how did you get from the home recording culture to like a broader audience? I started recording my own music, and by accident this got into the hands of very important label boss, underground label boss called Alfred Hilsberg. He ran the label Zickzack, which has also released very seminal records by Einstürzende Neubauten, Tödliche Doris, Olga Hiller, Palais Schaumburg and many other bands at that time. And he gave me and my friend, we had a duo together called Die Egozentrischen Zwei, the opportunity to play some live shows, mostly at punk festivals or new wave festivals. And that was the beginning for me. I composed lots of tracks, I think like around 50 tracks I made with my 4-track machine. And at that time, nothing has been released by us. But 25 years later, when I sneaked some of these tracks on a mixtape for some friends in France, they asked me, what is this kind of music? And I said, well, it's stuff I made when I was young. And then they decided they wanted to hear more. And then they put it out under the name The Tetchy Teenage Tapes of Felix Kubin. And this became actually quite, let's say, success, or at least a novelty in the independent music world. It was played a lot on WFMU in New York, and it was got a great review in The Wire and so on. So the teenage music was discovered 25 years later. In between, I actually started making noise music with my band Klangkrieg, with another guy together. And I researched a lot about electroacoustic music, about industrial and post-industrial music. And we put out quite a bunch of CDs at that time. And then what happened? When did you start using the Felix Kubin nickname? By the end of the 90s, I got to know a Polish filmmaker who also became my partner, my love partner back then, Mariola Brylowska. And I made music for her animation films. And they were already
They went back to the pop music that I made in the early 80s, and some of these tracks have been released on the album Filmmusik. That was the first album I released under the name Felix Kubin. And since then I have released plenty of albums of all kinds of music, from very experimental to like skeleton club music, like abstract club music. But basically, I have been developing also my skills for radio plays, which I produce for German public radio stations. And here I can actually do what I want. I made sci-fi stories. I made a radio play only about microphones, experiments with microphones that I burn and drown in water while they are running and stuff like that. And I also became a curator for a festival which I founded with two friends in 2018, a festival in Hamburg called Papieripar, which is on the edge of art and music. And I also composed music for contemporary chamber orchestras, even bigger orchestras, and for electronics mixed with acoustic instruments. One example is the record Echo House, where all the musicians that took part in this of the Ensemble Integral, they all were placed in different sounding rooms, only connected with headphones with each other. Earlier in DMs, we were talking about your works that have a little bit of a touch of humor. Can you tell us a little bit more about that? I also made some tongue-in-cheek records, more conceptual ones like Coughs and Sneezes, Spread Diseases. That's a record that came out in a small edition of 93 hand-cut lathe records, and it only contains sneezes of friends of mine. Very musical record and very good also in winter when everyone has a flu. How about your latest work, Der Tanzalar? The recent newest record I made is called Der Tanz aller. It's a record that is based on a performance music that I created in 2013 for the early choreographer and Kybernetic artist Rudolf von Laban, who invented a notation system for movements. Yeah, like a graphic notation for movements, which is still used by astronauts nowadays because it's independent from gravity. That record I made for instrumentation of harpsichord, brass, electronic sequences and percussion, including sounding percussion like marimba and glockenspiel. And what are you planning to do in the future? What do I do in the future? I am planning at the moment to record a new solo album after my last solo synth pop albums Matki Vandalki and Zemsta Plutona. I want to record a new album in autumn or winter actually this year, and then this is supposed to be released on Bongo Joe Records, a very nice label from Geneva in Switzerland, which will be released next year. I also would like to compose more sounds for architecture. I work together with a video artist there called Josephine Böttger, and we produce installation works for audiovisual installations within abandoned industrial buildings. I'm very interested also in brutalist buildings, and we already composed some music for that, and some films also that are projected inside these buildings. Yeah, this is a plan I have. I would like to make a world tour in 5 or 6 brutalist architecture buildings all over the world and produce some special soundtracks for these buildings. The newest radio play, which you can listen online, and it's in English, a very big exception for German radio. This play is based on poetry, spoken poetry recordings that I made in 2022 while I was in a residency at Villa Aurora in Los Angeles. And so I recorded poets from Los Angeles and from San Francisco, and later on I made a sound collage out of their poems, and I created new music to it and made a whole piece about it. It's called Flow Beyond Baroque and Words, and you should be able to find it in a link that the podcast
Triceratops hopefully can put somewhere on the website. That's all. So many greetings and hope to see you soon, maybe when I return to Brazil and play some concerts, maybe inside one of your brutalist buildings. Bye-bye. All right. Thank you so much for your time and see you in Brazil, hopefully. Achoo! Ah. See them? That's it. Remember, coughs and sneezes spread diseases. Don't spread germs.